a gente tem um termo aqui que é autorização de imagem e de som. Tá, eu assino para ti depois. Tá. Não tem problema. E aí, se a minha imagem é cara, tem que cuidar, né? Vocês me matam. Tudo certo aí? Tudo certo. Tudo contigo, querido. O que tu quer me perguntar e o que eu quero te responder? Então, o senhor pode começar com uma apresentação. Quem é a senhora, quanto tempo trabalha aqui e o que o senhor faz aqui? Hoje eu sou o diretor-geral do Tribunal de Contas, mas eu entrei aqui como oficial desta casa. Eu entrei em 1990, né? Já tenho, de tribunal, eu tenho, eu devo 33 anos de tribunal, agora estou fazendo. Eu, na minha trajetória toda, eu vim do privado primeiro, eu sou contador formado, né? Então a gente aqui no tribunal, a gente não trabalha basicamente na área de contabilidade como eu trabalhava no privado. A gente lida com essa área de contabilidade, né? E no início, na verdade, quando eu entrei, eu era oficial, não era nem auditor. O primeiro passo aqui foi ser oficial, passei no concurso de oficial lá. E depois, lá em 94, eu passei a ser auditor. Aí sim eu entrei na área, como é a minha formação, contador, né? Nesse meio tempo lá, eu peguei chefias, trabalhei como um servidor dentro de uma atividade, trabalhei em nosso parte principal que eu considero o tribunal, que é a parte de suporte, onde o tribunal termina todas as decisões dele, onde as decisões são cumpridas, né? Porque nós temos um grupo grande, né? Uma hierarquia grande, e cada um demanda uma atividade, e essa atividade é cumprida num setor, e esse setor, no caso, eu acabei trabalhando nele como oficial, depois eu fui ser auditor nele, e acabei depois sendo o coordenador nesse setor. Então eu galguei no próprio setor, tipo numa meia carreira, né, minha, pessoal, né, e nessa fase a gente vai lidando com o tribunal, cada vez mais se aprimorando, e eu fui, né, cada vez mais me interessando pelo trabalho da área pública, né? Já porque eu também a minha parte familiar, desde o meu avô já era aqui do tribunal, depois a minha mãe foi do tribunal, e eu sou a terceira geração do tribunal, né? E o tribunal, na verdade, virou um tipo de uma casa, né? Ficou a tua casa, né? E aí foi, ao tempo a gente vai crescendo, vai, né, galgando outros setores. Trabalhei em assessoria técnica, assessor supervisor, fui supervisor substituto. Então no tribunal eu exerci várias funções, até chegar num chefe de gabinete, que a gente chama aqui, chefe de gabinete, que é tem um conselheiro que a gente está chefiando ele, né? Fazendo toda a parte técnica para ele, atuando, porque um conselheiro vem, ele precisa de um técnico para fazer interação com o tribunal na parte técnica. E eu passei a fazer essa tarefa também num primeiro conselheiro, que era o conselheiro Adroaldo Loureiro. Aí depois do Adroaldo Loureiro, aí eu larguei essa função de chefe de gabinete, entrou o Postal, continuei sendo o analista técnico dele, mas daí o chefe de gabinete era um outro que veio com ele, né, que no caso era o Fabiano, e de lá para cá a gente vai exercendo as funções, e acabamos hoje ele sendo presidente e eu galgado a diretor-geral dele hoje, trabalhando nessa área aqui, bem técnica nossa, gerenciando a casa, lidando com todos os problemas da casa, tentando achar soluções para os problemas, resolvendo os problemas da casa, atendendo às necessidades, né, que cada servidor, setor, gabinete, a gente procura aqui na DG achar o meio para atender essa necessidade. Fora as obrigações natural do diretor, que é lidar com o convênio da URGS, é um convênio grande, né, que a gente tem que fazer cumprir dentro de um padrão. Então tudo isso, que eu sou hoje, um ordenador de despesa. É o cara que ordena a despesa no Tribunal de Contas. Então isso é uma responsabilidade hoje no Estado, é uma responsabilidade muito grande, né? E a interação, né? A interação que eu tenho que fazer com todos no tribunal. Essa é uma parte genérica minha pessoa, né? Na minha formação, como é que eu cheguei aqui, como é que eu estou aqui. Agora, tu queria alguma coisa específica que eu falasse para ti? Eu vou falar para ti o seguinte, na primeira fase, quando eu entrei aqui, esse setor que eu fui coordenador,
é um setor que a gente tem muitos desafios. Primeiro que a gente sempre pensa que no Estado a mão de obra é fácil, não é fácil não, a gente está com custo, então não, a mão de obra também é difícil. Nessa área, é uma área, como eu disse, crucial para o tribunal, onde ele cumpre as decisões, e nós estávamos numa situação da minha época, que eu fui coordenador, para hoje, completamente diferente. A situação do tribunal naquele momento era uma situação papel, processo, era uma coisa mais morosa, os controles eram mais difíceis, os sistemas de informática eram mais precários, comparando com hoje. Hoje nós estamos numa evolução enorme. Hoje tu faz um relatório, para te dar uma ideia, assim, quando eu comecei no tribunal, nós batíamos a máquina elétrica, na época, um relatório. Qualquer erro era bater de novo, fazer tudo de novo, perdia folha, o custo era enorme, de tudo isso que a gente processava, porque era relatório, era papel, era documentação. Hoje não, evoluiu um monte. Então esse setor que eu participei, por isso que eu gosto de falar nele, porque ele é um setor que eu comecei na parte difícil dele, que é a parte de controle de um setor, que é um setor hoje voltado ao quê? A controlar todas as operações do tribunal, de cumprir essas decisões do colegiado, fazer cumprir bem, controlar isso, cobrar isso, e tudo isso numa ferramenta muito rústica que nós tínhamos na época, que era fichas, controles, manuais. Depois aí vem um computadorzinho, começa um computador, né, daí já fica um pouquinho melhor, aí daqui a pouco vem os sistemas, aí vai crescendo ao tempo, né? Então nessa primeira fase que eu passei, olhando aquilo que ontem, o que mais gostoso na verdade, é quando a gente está liderando pessoas, né? Então tu tinha pessoas de todo tipo ali, eu tinha estagiários, eu tinha funcionários da casa e eu tinha ainda CCs comigo. Então é um grupo diferente de dar. Nós tínhamos naquela oportunidade ali, se eu não me engano, uns 20 pessoas certo ali. Certo, nós tínhamos umas 20 pessoas, não me lembro bem o número que tinha. Cada setor com uma particularidade, tu gerenciando aquilo. E ainda um coordenador, ele tem que fazer uma relação com o superior dele, que até a casa ele vai chegar a fazer essa relação. Então, vamos dizer assim, o coordenador é o mais braçal, né? O cara que está ali no final do cumprimento. E aquilo ali é gratificante, porque tu lida com pessoas, tu cresce junto com as pessoas. Eu, naquela oportunidade, o que eu gosto tanto de falar? Que eu criei, me chamava a aulinha do professor Raimundo. Eu tive que fazer um painel no meu setor aquele, pedi para comprar a casa um quadro branco para poder ensinar o meu pessoal a matéria pertinente ao que nós estamos fazendo ali. E tu tinha que ensinar a matéria parcial, porque eu tinha um setor que fazia cálculo, o outro setor que fazia controle de prazo, o outro setor que fazia intimação. Então tu tinha que ensinar diversas questões e fazer que todo esse grupo conseguisse interagir para conhecer o tribunal. E o que eu primava mais? Era a questão seguinte: um setor tem que saber responder às questões do seu setor. Então, por isso que eu passava a ensinar todo mundo, para que todo mundo chegasse um cliente nosso, porque qualquer negócio que tu vai, o cliente é o primeiro. O cliente é o que tem que ser satisfeito, sempre. E o cliente era um prefeito que chegava lá, queria uma informação de uma intimação, de um processo dele e tal. Todo mundo poderia saber e dar essa resposta. Porque não bastava, eu como coordenador, eu tinha que almoçar. Eu podia estar numa reunião. Bom, aí o meu pessoal não sabia atender bem. Então, isso era uma coisa que na minha época, com todas as dificuldades, né, físicas de trabalho, nós conseguimos mudar o setor e fazer isso. Por isso que eu achei assim, na minha experiência tribunal, todas foram boas, não posso reclamar de nenhuma. Mas essa é uma experiência que te faz crescer como pessoa, né? Então isso que é importante, seria isso que eu tenho para te dizer. Foco num setor. Eu achei interessante a sua relação com um tribunal de família mesmo, né? É a terceira geração da sua família que está presente aqui dentro. Eu imagino que para isso acontecer realmente tem que ser um elo muito grande, né? Entre a instituição e a pessoa que trabalha aqui. Para o senhor, como é que é esse laço, se pudesse definir esse laço tão longínquo?
como é que eu vou te explicar isso aí? Não é um laço, é mais que um laço. Como eu diria, quando era pequeno, desculpa aí. Vai ser editado. Só meio com um pouco. Dá uma aguinha lá que eu preciso de uma aguinha. Tipo, Dá, vai ser dá editado. uma aguinha aqui. Dá uma aguinha que a gente lembra coisas antigas. Na verdade, eu te dizendo, isso aí é mais que um laço, na verdade. É uma coisa de família, assim. Porque tu cria um vínculo com a casa que às vezes tu olha num colega que ele não tem. E quando eu vi, assim, começando pelo meu vô, né? Que aí a minha mãe falava na família que o vô trabalhava no tribunal, que o vô, na época que o tribunal era um órgão pequeno, o tribunal foi crescendo ao longo dos anos, as suas competências, né? E aí a gente fica com aquilo de criança, ouvindo, aí a mãe entra pra cá, a gente começa a transitar nesses corredores, né? Como criança, e hoje tu te vê aqui dentro, bah! Respirar um pouquinho mais. Eu te entendo, Mauro, porque, tipo, a URGS tem essa relação comigo, porque o meu avô fez farmácia, ele é da turma de 1945. Aí meu pai fez engenharia, minha mãe fez letras, e eu com 17 anos entrei na URGS, e agora vou fazer 47. Estou 30 anos na casa, eu entendo, Tu estende essa história que eu estou te falando aí, né? Que é uma coisa, tu cria uma raiz, né? Tu cria uma raiz com um tribunal, com a ferramenta tribunal, com as pessoas, né? E quando tu vê assim a tua mãe dizer, bah, quero te ver lá, e eu dizia que eu nunca ia ser funcionário público. Eu dizia. Porque meu pai era da Serra, minha mãe era do tribunal, meu avô do tribunal, a minha irmã também foi funcionária pública, professora. Depois o meu irmão da fazenda. Quando tu diz, pera, eu não quero ser funcionário público, né? Eu digo, não, eu fui pro privado, fui ser contador, botei meus currículos, tudo, e disse que eu não ia ser. E aí quando eu olho, a minha mãe me escreve aqui. Eu disse, não vou fazer esse concurso ainda, não vou nem pensar. E ela disse, não, te escrevi, tu vai lá fazer. Não vou estudar, não vou fazer esse troço, não vou. Acabei estudando, acabei fazendo e acabei passando. E aí tu começa a lembrar onde tu tá hoje, né? E isso, se não fosse a ação dela, eu não estaria aqui. Claro, estaria trabalhando em outro lugar, não estaria sem trabalhar e tudo. Mas tudo que ela fez no movimento hoje é o que eu entendo que foi o impulso para que eu estivesse aqui dentro. E hoje eu estou saindo, daqui a 3 anos, fazendo meus 60 anos, estou saindo. E realmente vou sair, não vou ficar, porque eu penso que nós temos que dar espaço para os jovens, né? Os jovens têm que... O tribunal, ele passa por fases, né? Porque as fases são... como eu digo assim, até eu brinco com o pessoal. Quando tu vai para uma reunião, né? E eu ouço meus jovens falar, eu digo, já ouvi isso aí. Então, às vezes a gente, como mais velho, a gente pode até, nesse momento,
pela experiência, às vezes, pela prática, dizer, pá, não vamos por aí que vai dar errado. De repente não é, é a hora do jovem também arriscar, fazer e tentar. E pode dar certo. Naquele momento meu lá, não deu certo. Então, por isso que às vezes a gente tem tempo dentro de uma instituição. A gente, claro que agrega sempre, o conhecimento é uma coisa que a gente tem que passar, né? E é isso que eu primo aqui no tribunal, é passar o conhecimento, sair daqui com conhecimento distribuído, não levar nada para casa. E isso é o mais importante, deixar os herdeiros, digamos, do que tu pode ensinar, né? Então, acho que o ganho de um profissional é isso, saber que ele deixou alguém bem instruído. É que nem eu digo assim, hoje eu sou diretor, amanhã e o postal fica 2 anos numa gestão, eu tenho que largar essa gestão. E como é que eu largo essa gestão? Eu tenho que saber passar bem para o próximo que chegar. Então, tu tem que deixar uma gestão clara para o pessoal entender como é que funciona uma direção geral, qual é a função de um diretor, o que ele está fazendo aqui, quais foram as práticas que ele fez até agora, né? O que foi um bom, o que não foi bom. Então isso é importante hoje para um profissional e eu acho que esse é o único ganho. E às vezes eu fico triste quando os profissionais não enxergam dessa forma, que enxergam que o monopólio é a melhor solução, que é deter o conhecimento. E deter o conhecimento para mim não é a melhor solução. Nunca foi. Em toda a minha trajetória no tribunal nunca foi. Talvez por isso que eu esteja aqui hoje. Talvez eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse liberado todo o que eu aprendi para as pessoas que foram. Sair de uma coordenação, entrou outro e a gente vai deixando uma marca ali, né? Claro que a gente fica muitas vezes num órgão público assim, a gente fica de referência para muitas coisas, né? Hoje eu estava conversando com a minha informática 2 semanas atrás e olhando ali está o Porto, que um Porto é um mais novo, e o colega ali Bax, que é o mais antigo. E na época nós montamos o sistema de cálculo da corte, que faz hoje as certidões, nossos cálculos, e eu discutindo com ele, olha, sempre quando 2 pessoas trabalham bem, o sistema funciona até hoje. Ele é um sistema que a casa usa para fazer os cálculos de certidões até hoje. Porque a gente usou nós se dedicamos, nós dividimos conhecimentos, na época era eu, o Redivo Valtuíri e o Bax. E o que não está aposentado também hoje, o César também participou e o outro, eu não me lembro o nome dele, mas também participou nessa fase aí de criar esse sistema aí. Então, quer dizer, gente, assim, ó, é uma trajetória que contar para vocês é complicado. Mas, claro que tem mais coisas para contar, mas eu acho que por aí já dá para a gente ter uma ideia do que eu passei já aqui dentro. E essa casa, para mim, é uma casa que tu tem que elevar. E quando eu vejo que o pessoal não trata ela como deve ser, aí eu fico muito chateado. Isso me incomoda muito, assim. E eu vejo, assim, às vezes o seguinte, não querendo falar do jovem, que tu é jovem, ela também é jovem, mas o jovem, infelizmente, o que eu estou vendo são gerações, aquela da raiz, sabe? O jovem, ele não está conseguindo botar um acampamento, ele troca de emprego, ele troca de fase, ele não é mais aquele da minha época mais antigo, que a gente veste uma camiseta para chegar a um objetivo maior, né? E hoje eu digo assim, eu atingi o meu objetivo dentro do tribunal que eu tracei, né? Agora outros talvez não tenham mais, esses jovens já não vejo mais essa expectativa de futuro, de ver naquele órgão ele amanhã, como é que ele poderia estar. Não, para ele é um status de momento. Então isso também eu acho que prejudica um pouco desses laços que tu cria, né, com o órgão, com o teu trabalho. Isso aí eu vejo que está faltando. Isso está faltando mudanças, eu acho, também as tecnologias, a forma também de conhecimento é muito rápida, a informação é muito rápida, e o jovem também não tem mais interesse em ficar na mesma informação ou permanecer no mesmo lugar por muito tempo, né? Isso que e às vezes eu vejo que o jovem não enxerga algumas coisas, como um órgão desse, que ele oportuniza todo o crescimento dele. E ele não aproveita muitas vezes isso.
Uma carreira, né? Uma carreira. E ele enxerga às vezes um pedaço, não, agora eu não estou bem. Às vezes o enxergar, como tu diz assim, uma parte só financeira, tu não vai ter o amanhã. Daí o amanhã depois tu vai ver, mas eu deveria ter ficado lá, eu deveria ter feito uma carreira lá, olha a oportunidade que eu perdi lá. Entende? Olha, em cursos, em eventos, em tudo que tu pode, um órgão desse que tu se dedica, ele te oferece muita coisa. E isso que eu digo hoje, a história do tribunal hoje, o tribunal ao longo dos tempos, né, ele ofereceu muito para todos os servidores dessa casa. Muitos aproveitaram, outros realmente agora nessa fase mais nova, eu digo que eles não estão aproveitando isso que o tribunal oferece. E é muito pessoal, está virando muito pessoal, o jovem está virando muito pessoal. É o que ele pensa como ele quer, e ele não vê uma instituição, ele não quer fazer parte de um todo. E isso me preocupa hoje na juventude de hoje, né? Hoje, quando eu digo a vocês, agora para terminar minha entrevista, falando, quando eu olho ali, de vez em quando, quartas-feiras, vêm meus aposentados aqui sentar lá embaixo e me pedir o RV, né? Que é uma verba que a gente tem para receber. E aí eu olho aquele grupo lá, eu digo, poxa, aquele grupo lá já é o meu grupo. Já é o pessoal que todo mundo eu conheço, todo mundo eu sei quem é, né? A gente lembra das pessoas, lembra dos fatos que se passaram aqui, juntos, trabalhando em tal fato, nisso, em aquilo, é muito interessante. Agora, claro que a gente tem agora uma vivência com um outro grupo mais jovem, mas o compromisso que eu tinha daqueles com o tribunal, eu não estou conseguindo ver muito nos jovens hoje. Muito poucos jovens com uma visão dessa aí. Muito pouco mesmo. Gente, eu não sei se foi bom, se quer Foi mais perfeito. alguma coisa. Foi incrível. Queria te agradecer por compartilhar suas histórias com a gente. Difícil não se emocionar com a tua história. Muito obrigada por ceder o teu tempo. Não seja muito difícil, né? Por aqui na correria aqui. É isso, gente. Obrigada. Tá bom. Obrigado. Tomar uma aguinha Tá. agora.